Nós estamos neste dia, glória a Deus, iniciando a nossa mensagem da palavra do Senhor de nossa segunda-feira. E convido todos vocês para quando me assistir, você que já me assiste, levar Deus em oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, nós estamos aqui na tua presença, falando contigo, te clamando, te agradecendo por esta noite que tu nos deste, por este final de semana que tu nos deste, por esta oportunidade que tu nos concedeu para nós entrar na tua presença e falar contigo. Nesta hora, Senhor, eu te apresento a minha vida nas tuas mãos, para tu me usar nesta oração, nesta palavra, Senhor, como instrumento na tua obra. Deus, que não venha ser eu agora, mas que venha ser o Espírito de Deus que fala, que sabe, que vê e que pode. Então entrego nas tuas mãos a minha vida e digo para ti, eis-me aqui, meu Pai, que o teu Espírito toma o primeiro lugar na minha vida, para que eu possa levar a tua palavra, levar esta oração, meu Senhor, em nome de Jesus. Nesta hora, Pai querido, eu te apresento todos aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, todos aqueles que precisam de um milagre, todos aqueles que já me assistiram, você que vai me assistir pela primeira vez, que o anjo do Senhor te alcance e te dê vitória. Você que nesta hora está triste, amargurado por alguma coisa, que o anjo do Senhor te fortaleça, te dê vitória. Você que agora está nessas pistas, esses motoristas de ônibus, esses caminhoneiros, esses motoristas desses caminhão, esses carros, essas motos, aqueles que vão, aqueles que vêm, põe o teu sancho ali com a vitória, Pai, livrando essas vidas do acidente, meu Senhor, porque só tu sabe, é tanto acidente, é tanta tribulação, mas aquele carro que está protegido, guardado por ti, Senhor, ele vai, ele vem em paz. Aquele ônibus que está protegido por ti, ele vai, ele vem em paz. Aquele caminhoneiro que está protegido por ti, ele vai, ele vem em paz, porque tu és o guarda fiel. Senhor, entre agora nas chácaras, nas fazendas agora, visite aquele que precisa de ti, entre dentro dos lares agora, Senhor, pois eu entrego cada lado das tuas filhas, dos teus filhos, nas mãos de um Deus fiel e poderoso. Vai lá, Senhor, com a cura, com a vitória. Meu Deus, visite tuas filhas que estão enfermas, teus filhos que estão enfermos, dê a saúde que eles precisam. Põe as tuas mãos, meu Senhor, na coroa da cabeça deste povo, a planta do pé. Vai queimando toda enfermidade, todo problema que está nesses corpos agora, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Deus, fortalece o osso, fortalece o sorgo, fortalece o sangue, entre nas juntas, nas medulas agora, Pai, pois eu entrego nas tuas mãos poderosa. Visite, meu Senhor da glória, aquele que precisa, aquele que necessita de algo de ti. Visite essas mentes, meu Deus, fortalece, repreende essas depressão, meu Senhor da glória, preenche essas mentes contigo, meu Deus, pois eu entrego nas tuas mãos. Visite aqueles que estão, meu Senhor, nas cadeiras de roda, não pode andar, aqueles que estão prostrados em uma cama, não pode nem se levantar, mas o teu anjo vai chegar e vai mudar a história. Tu és aquele Deus que muda a situação, tu és aquele Deus que faz o impossível se tornar possível, Senhor da glória. Visite os hospitais, vai agora nos hospitais, meu Deus, aonde está aquelas vidas ali desfalecendo, meu Deus, visite aqueles que precisam de um socorro com urgência ali naquele hospital, de fazer uma operação, abra a porta, ajuda. Visite, meu Senhor, os postos de saúde, visite, meu Senhor, agora cada cadeia, Senhor, vai lá, cada casa de recuperação, entre com a libertação na vida desse povo. Visite esses colégios, Pai querido, os professores, diretores, coordenador, Espírito de Deus, as vidas que vão estudar, eu entrego nas tuas mãos agora. Seja a tua proteção, meu Senhor, daquele que experimente um milagre. Entre nas causas do teu povo, todas aquelas causas impossíveis se
Senhor, para eles, porque para ti não existe impossível. Eu entrego agora nas tuas mãos. Eu estou clamando a ti pela vida que sofre. Vai lá, Senhor, dê a vitória aonde esta voz entrar, aonde esta oração entrar, que o Espírito Santo de Deus entre e faça milagre, porque quando tu chega, o ambiente muda, Senhor, para melhor. Então chegue e faça, pois tu és fiel. E eu entrego nas tuas mãos e creio no poder que há no meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Quero saudar todos vocês nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer para todos vocês que nós estamos gratos a Deus. Eu estou grata ao meu Deus por esta oportunidade. E eu sei que você do outro lado está grata a Deus pela sua vida. Está grata a Deus porque nós passamos este final de semana na presença do Senhor. E aqui nós estamos iniciando esta semana com Jesus na frente, tirando o primeiro tempo para Deus, dando as primícias da nossa vida para Deus, porque Ele merece. É Ele que tem nos concedido esta vitória, é Ele que tem nos concedido este fogo de vida, a nossa respiração, é Ele que tem nos dado o privilégio de nós glorificar e exaltar o Senhor. Então que Deus possa alcançar todos vocês que têm me assistido, você que vai me assistir pela primeira vez, que o anjo do Senhor possa abençoar todos vocês e dar vitória, que esta semana para todos vocês venha ser uma semana de bênção, uma semana de vitória. Às vezes você está passando por momentos difíceis, alguma situação que surgiu no meio da sua família neste final de semana e hoje você está triste, amargurado, chorando, triste, desesperado, sem saber o que fazer. Mas eu aqui na segunda-feira eu estou falando de um que quer lhe ajudar. Eu estou falando de um que enxuga dos seus olhos as lágrimas. Eu estou falando de um Deus que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está vivo e ele sabe o porquê tudo acontece. Ele sabe porque você está passando por essa situação. Ele sabe porque você está sofrendo pelo seu filho, pela sua filha. Mas ele tem o poder nas suas mãos para mudar a história. Ele é fiel e poderoso, então não temas, confie. Espere no Senhor, que Ele é justo e santo e poderoso. Às vezes hoje você não está olhando nem vendo, está olhando e não está vendo saída, mas olhe para o céu, que do céu vem a saída, do céu vem a força, do céu vem a vitória, porque a nossa vitória ela só vem de um Deus que fez os céus e a terra. E você que também está alegre, glorificando a Deus, porque passou este final de semana na presença do Senhor, de você nessa segunda-feira está se regozijando pelas vitórias, pelas bênçãos que alcançou, que o Senhor possa te fortalecer na alegria dele, porque a nossa alegria, ela só vem do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo tão atribulado, é tanta enfermidade, é tanta morte, é tanta dor, é tanto desespero. Às vezes a gente pensa, diz, não, a guerra está lá nos Estados Unidos, não, mas a guerra já está no Brasil. Se você prestar atenção e ver o desespero que está acontecendo, é um chorando, é outro sorrindo, é um desespero, é um correndo, é um parado, é tanta coisa que está acontecendo. E isso nós sabemos que tudo isso é o cumprimento da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que por fim ia ter essas coisas, e a palavra de Deus também nos diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós são mais do que vencedor. Então nós não somos só vencedor, nós somos mais do que vencedor, porque no meio dessa tribulação que está acontecendo no mundo, Deus tem guardado a minha vida, Deus tem guardado a sua vida, Deus tem guardado os seus filhos, Deus tem guardado a sua casa está protegida, você está protegido. Se você parar, meus irmãos, e pensar e ver, você que trabalha, todo dia você vai para o seu trabalho e todo dia à tarde você volta para o seu trabalho. Eu creio que no meio desta trajetória que você faz todo dia indo para o seu trabalho, voltando para a sua casa, às vezes no seu carro, às vezes no ônibus lotado, cheio, mas você vê tanta coisa, tanto acidente, tanta morte no caminho, mas Deus tem te guardado, Deus tem te livrado. Você vai e vem
bem e está em paz, porque o Deus que nós serve é este, é aquele que nos protege, é aquele que nos livra. Aí você diz, então Deus só guarda os crentes, não me guarda não, ele guarda todos quando ele quer e quando você é obediente e temente a ele. Deus, ele é fiel, ele morreu naquela cruz, foi por todos, ele não fez acepção de pessoa, mas muitas das vezes você que não quer ser guardado por Deus, você que não quer ser protegido por Deus, você não amanhece o dia agradecendo a Deus pela noite que passou, você não amanhece o dia agradecendo a Deus pelo dia, à noite você não agradece pelo dia, você não agradece a Deus em nada, você não tira um tempo para Deus, aí as coisas acontecem na sua vida e você até fala, mas Deus não olha para mim, Deus não está comigo. Ele tem te dado muita chance, ele tem lhe dado muita chance, ele tem falado de várias maneiras e muitas das vezes você não tem entendido falar de Deus. Deus tem dito que é contigo todos os dias, você não tem dado ouvido à voz do Senhor, Deus tem mandado você aceitar, Deus tem falado, Deus tem usado os servos dele, as servas dele, dizendo que você precisa aceitar o Senhor como Salvador, porque quando nós temos Deus em nossas vidas, nós temos a proteção, os livramentos, porque nós confiamos no Senhor. Não é que nós não passe alguma coisa, nós passa, mas nós temos a certeza que a vitória vai chegar, porque o Deus que nós serve, ele pode até permitir nós passar, mas ele passa conosco, ele está conosco em todas as horas, quando nós serve a ele, quando nós andamos na presença dele, quando nós estamos com ele todos os dias. Bom é nós estar com ele todos os dias, bom é nós ter tempo para o Senhor, bom é nós buscar a Deus. Às vezes você não pode, mas você ora no seu pensamento, porque o seu pensamento, a oração do seu pensamento, ninguém vê, ninguém sabe, mas o nosso Deus sabe, ela sobe direto diante de Deus. Clame a Deus no seu pensamento quando você não puder falar, não puder clamar, está em ambiente que não é aceita ali uma oração, mas você está clamando, você está buscando, você está orando, você está pedindo em pensamento, porque nós temos que estar ligado com Deus 24 horas por dia. Aí você diz, irmã, mas como é que 24 horas por dia você está ligada com Deus? Nós estamos ligados em Deus no pensamento, nós estamos ligados com Deus toda hora, porque nós sabemos que é só dele que vem a nossa força para nós vencer, é só dele que vem o nosso socorro. Então, irmãos, vamos ter prazer com Deus. A qualquer momento ele está vindo buscar a sua igreja, a qualquer momento nós vamos ver um toque diferente neste mundo, porque hoje a gente vê música, toque, de toda maneira, é uma suada, é um desespero, é um mundo que não tem paz, mas um dia vai, você que está com seus ouvidos atentos, vai ouvir um toque diferente desses toques que você tem visto hoje nos bares, nas casas. É um toque diferente, você vai olhar e você vai ver e vai dizer esse toque é no ar, ou às vezes não vai dar nem tempo você dizer nada, e isso é a trombeta do Senhor que toca, porque o toque é diferente. Hoje nós escutamos uma suada, é toque de toda maneira, é som de todo jeito, mas vai chegar um dia que vai zoar um toque diferente, a trombeta do Senhor faz soar, e a palavra de Deus diz que nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos para dar ouvido a este som que vai zoar no mundo, mas só vai ouvir aquele que está com seus ouvidos atentos, aquele que está ligado, aquele que está igualmente àquela jovem, porque a palavra de Deus diz que era 10 jovens que ali estavam, era 10 virgens que ali estavam, mas a palavra do Deus poderoso, ela nos fala uma coisa muito clara, que 5 estavam ali com os seus azeites, as suas lâmpadas cheias, e tinha reserva de azeite nas suas lâmpadas, mas a palavra de Deus nos fala que 5 só tinha azeite em suas lâmpadas, e chegou uma hora que aquele azeite secou, e quando aquele azeite secou, elas precisavam
mas não tinha tempo delas ir buscar nem comprar. Então elas queriam que aquelas outras dividissem o que elas tinham com elas, mas se aquelas dividissem ia faltar para elas, então ia ficar as 10 virgens, mas aquelas virgens falaram não, vá comprar, porque aqui o que eu tenho é somente para mim, porque no grande dia do Senhor ninguém pode lhe ajudar. Eu não posso lhe ajudar, eu posso lhe ajudar hoje em oração, levando a palavra de Deus, dizendo que ele vai vir buscar a sua igreja, que o som da trombeta vai tocar hoje, eu posso lhe dizer, mas no dia que Jesus, no momento que ele vir buscar a sua igreja, eu não posso falar nada para você nem lhe ajudar. Então, se Deus tem permitido eu estar aqui falando, é porque Ele sabe que Ele precisa lhe alcançar. Se Ele tem usado os pastores, vaso dele nessa internet, é porque tem lugar aonde a palavra de Deus só entra pela internet. Então, Ele está querendo lhe salvar. Ele está querendo falar com você. Então, a palavra de Deus nos diz que aquelas virgens foram comprar aquele azeite porque a dela secou. Mas quando ela chegou, o noivo já tinha vindo buscar a sua igreja, a porta já estava fechada e elas ficaram lamentando. Então não é importante nós ter só azeite nas lâmpadas, mas o importante é nós ter reserva. O importante é nós ter o nosso corpo morada do Espírito Santo. O importante é nós deixar o Espírito Santo de Deus habitar em nossas vidas. O importante é nós viver no mundo, mas ser diferente. Não seja igual ao mundo, seja diferente. Faça a diferença, que alguém possa lhe ver e ver que verdadeiramente seus ouvidos estão atentos ao som daquela trombeta, aquele som que vai zoar a qualquer momento, porque você que está ligado com Deus, você sabe que a Bíblia já se cumpriu. A Bíblia já se cumpriu, então o que falta é só unicamente o Senhor vir buscar a sua igreja. E a pergunta do Espírito Santo para todos vocês hoje é essa: como está a nossas vidas diante do Senhor? Como é que nós estamos diante de Deus? Então vamos estar com nossos ouvidos atentos. Vamos ouvir a voz do Senhor com sinceridade. Vamos ouvir, vamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Vamos se encher do Espírito Santo. Vamos buscar o Senhor em oração, porque nós só recebemos de Deus em oração. Você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, ou você diz: irmã, eu tenho orado muito pouco, as lutas têm me afligido tanto, me afogado, as ondas do mar me afogou de uma maneira que eu não tenho mais orado. Mas irmã, mais irmãos, mais jovem, não desista de orar, que é na oração que o mar vai secar, é na oração que o mar, que essa onda vai parar. E essa onda vai passar e você vai passar pelo mar por pé enxuto. Mas é através da oração. Não desista de orar. Não desista de se envolver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Pare de estar tão envolvido neste celular. Mas eu quero lhe dizer que no celular também tem a Bíblia. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus através deste aparelho celular. Mas às vezes vocês veem tanta coisa neste aparelho celular, mas vocês não baixam a Bíblia para vocês todo dia estar assistindo um capítulo. Às vezes você mesmo nos seus afazeres, você pode estar ouvindo a palavra de Deus. Faça proposta com Deus de você ler a Bíblia, mesmo no celular. Você diz: cada dia eu, mesmo aqui nas minhas coisas, eu vou ler um capítulo, eu vou ler 2, 3, 4 capítulos. Se envolva com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus procura os fiéis da terra, os adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Como é que nós estamos adorando a Deus? Será se nós estamos adorando a Ele em espírito e em verdade? Como é que está a nossa adoração diante de Deus? Eu sei como está a minha adoração diante de Deus, e você sabe como está a sua. Se você precisa mudar, então se você precisa mudar, mude, busque ao Senhor. É tanta coisa, a gente for parar para pensar, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente não é nada, e hoje Deus, Ele hoje está
procurando uma simplicidade, mas hoje nós estamos vendo tanta coisa que nós olha e vê, nós que aceitamos Jesus naqueles tempos atrás, nós olha e vê que está muito diferente. Ou você não está vendo que está diferente, ou você está vendo que está do mesmo jeito, porque eu olho e vejo, irmão, que os cristãos estão muito diferentes daquele tempo que eu e você, que é aqueles crentes mais antigos que aceitou o Senhor, nós estamos vendo que está muito diferente, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, porque ela diz, Jesus diz na sua palavra, que para o fim o amor de muitos esfriar, e é isso que nós estamos vendo, muitos querendo servir ao Senhor do seu próprio jeito, e não é assim. Nós vamos nas igrejas, nós não vê mais o Espírito Santo se fazendo presente, nós não vê mais línguas estranhas, nós vê hoje na casa do Senhor, tá certo que eu tô falando isso aqui, porque Deus está mandando, mas eu não tenho nada a ver com a sua vida é sua e Deus, é tanto celular tirando foto, é tanta coisa. De primeiro, quando nós ia para a casa do Senhor, o fogo do Espírito Santo passava de um irmão para o outro, e você que tinha o dom de revelação, você via quando o fogo andava dentro da igreja, tocando em um, tocando em outro. E hoje nós vamos para a igreja, nós vemos o fogo do celular, é o tanto celular que o fogo impede o fogo do Espírito Santo entrar nas igrejas. Ou você não está vendo isso, irmão? Pois eu estou vendo isso, porque eu sou aquela crente antiga, que aceitei o Senhor na minha antiguidade, como eu aceitei, eu quero permanecer. Então eu estou vendo muito diferente, as coisas na casa do Senhor estão muito diferente, mas é igual falei, eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu vejo que está diferente, mas eu tenho que escapar pela minha vida, você tem que escapar pela sua vida, não é ruim você tirar uma foto, 2 fotos, mas o tempo todo do culto é aqueles fogos de celular, é aquelas coisas. Nós vamos para as festas hoje, é muito diferente do tempo que eu aceitei o Senhor. Quando nós chegávamos na igreja, o nosso desejo era dar glória a Deus, aleluia, ouvir a palavra do Senhor. E hoje, quando alguém dá glória a Deus, aleluia, alguém que está do seu lado olha para você e já fica olhando, e essa irmã tá gritando muito, tá falando muito, mas de primeiro ninguém olhava o jeito que você estava na igreja. Você poderia entrar na igreja com a sandalinha mais simples que você entrasse, com a roupinha mais simples que você tivesse, você entrasse na igreja, ninguém te via a sua vestimento, porque todo mundo estava ligado em um só espírito, e hoje um olha para o seu jeito, e muitos até falam do jeito que você se veste, muito até diz que suas roupas é muito simples, sua sandália é muito simples, muitos até falam isso, viu, irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo esse tempo, mas o nosso Deus, ele não mudou, e muitas das vezes as enfermidades estão aí assolando, e você até ora, busca Deus e permanece na enfermidade. É porque Deus quer uma mudança na sua vida, Deus quer que você desça na olaria, na humildade, é isso que Deus está querendo das nossas vidas, irmão. Deus não está preocupado com o nosso vestir, com o nosso calçar. Ele está preocupado com o nosso testemunho para o mundo. É isso que Deus está preocupado. É isso que Deus está vendo, que está muito diferente. Mas o nosso Deus permanece da mesma maneira. E nós que queremos servir ao Senhor, porque eu sei que ainda tem aqueles que servem ao Senhor de verdade. Alguém olha para você e diz, irmã, mas isso aí era naquele tempo, agora você tem que mudar. Ou não fala para você, porque para mim fala, irmãos. Para mim já muita gente falou, e às vezes é crente mesmo. Irmã, você tem que mudar suas vestimentas, você tem que mudar, você tem que falar diferente, você não pode falar isso, porque alguém fica magoado, fica chateado, ou não fala com você, porque comigo tem falado, irmãos. Comigo tem dito, irmã, mas você fala isso, você diz isso, acontece coisa, porque você não vigiou nas palavras. Irmão, a palavra de Deus diz que nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar a palavra como ela é, e a palavra de Deus não tem rodeio. Ela diz que é só 2 caminhos, um é treva e outro é luz. E que caminho nós estamos seguindo, irmãos? Será se nós estamos seguindo no caminho da verdade? Irmão, eu vejo coisa que eu choro, eu fico por dentro de mim, eu digo, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, meu Senhor, no meio de um povo que diz que
serve ao Senhor, mas Deus é quem sabe de tudo. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito de Deus precisa te encontrar com a verdade, precisa te ver, ele está te vendo, mas ele precisa mudar a sua vida, porque você está na igreja há muitos anos, muitos tempos, mas você serve a Deus da sua maneira, você não obedece a Deus, você não obedece nada. E você está achando que no dia da vinda do Senhor, você vai subir com ele. Não vai, minha irmã. Não vai, minha irmã. As coisas de Deus é com sinceridade. E se Deus está me usando para falar contigo, meu irmão, para falar contigo, minha irmã, é porque ele está te dando uma nova chance. É porque ele quer mudar a sua história. É porque ele quer te salvar naquele grande dia. É por isso que ele está me usando e usando os demais. Porque ainda tem os verdadeiros adoradores. Ainda tem aqueles que não se contaminou. Ainda tem aqueles que pregam a palavra de Deus, ainda tem aqueles que muitos olham e dizem, realmente aquela mulher não muda, aquele homem não muda. As palavras dela, as palavras dele é do mesmo jeito, é diferente. Ainda tem alguém que faz a obra do Senhor como ela é. Que o Senhor possa levar esta palavra e falar com você, meu irmão, falar com você, minha irmã, falar com você, jovem. Porque aqui o dominador desse trabalho, desta palavra, não é eu. É o Espírito de Deus que fala. Ele quer te curar, mas muitas das vezes ele quer te curar. Não é nem da enfermidade física que às vezes você não tem. Às vezes você está sadio, mas ele quer curar a tua alma. Ele quer curar o teu espírito. Ele quer te preencher com as vitórias do céu. Mas precisa você saber que tem Deus, que você tem que fazer a diferença. Você tem que alguém olhar e ver que você é diferente. Que testemunho você está dando dentro da sua casa? Que testemunho você está dando para o seu vizinho? Que testemunho você está dando para você mesmo? Porque você mesmo se vê e diz, eu estou errada, eu não estou certa, eu preciso mudar. E você não tem mudado e Deus vai falando e chega um dia que Deus toma as providências. Porque antes dele fazer alguma coisa, primeiro ele usa alguém para falar com você. E Deus, às vezes, já tem usado muitas vidas para falar com você. E você não tem se consertado. Permanece na casa do Senhor da mesma maneira. Irmãos, olhe para você mesmo e veja. Servir a Deus é sério. Servir a Deus, às vezes, muitos dizem, mas servir a Deus... Não, irmão, servir a Deus é coisa séria. Para quem serve a Ele em espírito e em verdade. Porque eu sempre digo aqui, irmãos, para todos vocês que têm me assistido. Bom é nós sentir a presença do Espírito Santo. Bom é nós sentir a alegria do céu na sua vida. Bom é você olhar e ver que Deus te vê, que Deus te ama. Que o Senhor possa falar o seu coração neste dia. Que o Senhor possa falar o seu coração nesta tarde, nesta noite, amanhã, a hora que vocês me assistirem. Que o Espírito de Deus tome o primeiro lugar na vida de vocês. Porque aqui eu não falo o que eu quero, irmãos. Eu aqui, às vezes, até eu digo, eu vou falar uma palavra, mas aqui eu não faço o que eu quero, porque a minha vida não é minha. A minha vida é do Senhor, eu entreguei ela inteiramente na mão dele. Eu entrego ela todo dia e digo, Senhor, receba a minha vida como sacrifício vivo e agradável a ti. Se Deus me usou para me fazer esse trabalho aqui, que eu não era nem merecedora, e eu era uma pessoa muito tímida, igual muitos que me conhecem sabem, mas eu estou aqui, irmão, para levar o ídolo do Senhor, para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por mim, que eu não poderia nem estar aqui mais. Mas eu estou porque Deus sabia que eu ia falar para você, jovem, para você, criança, adolescente, para você que precisa ter uma mudança de vida. O Espírito Santo ia me usar e Ele sabia de tudo. Então, por isso que se eu for falar o que eu tenho passado, o que eu passei até aqui, mas hoje eu glorifico a Deus. Porque eu passei, porque se eu não tivesse passado, eu não estava com esse privilégio, com essa honra. Porque, irmão, me sinto muito honrada de ter esse privilégio de falar do Senhor. Porque às vezes tem muitos que têm uma boa sabedoria, uma boa leitura, e eu não tenho leitura, eu não sei ler. Eu leio a Bíblia porque Deus me ensinou, Ele foi o meu professor e Ele é até hoje. Eu não tenho uma sabedoria, eu não tenho uma faculdade, só a faculdade que eu tenho o joelho no chão e o telefone na mão para falar com o Senhor. Eu não sei ler, eu só leio a Bíblia. Mas o Senhor me ensinou porque eu precisava ser um vaso para falar contigo hoje, neste dia, nesta semana. Que o Senhor possa levar esta palavra para a vida que precisa assistir. E que Deus possa abençoar todos vocês, você, minha irmã, que está dentro da sua casa em tanta luta, em tanta aflição. É tanto inimigo atrás
de você e o mar grande na frente. Mas hoje Deus manda eu te dizer que ele vai abrir este mar. Os seus inimigos não vão lhe poder lhe destruir, porque o mar vai se abrir e você vai passar por pé enxuto. E assim como ele fez com Moisés, ele vai fazer com aquele que serve a ele em verdade. Que o Senhor abençoe todos vocês, porque eu quero dizer para vocês hoje. Se eu fosse falar hoje, irmãos, um dia ia ser pouco. Mas eu preciso parar. Porque às vezes você diz, mas essa irmã prega tanto. Às vezes, irmãs, é dirigida pelo Espírito Santo. Você não me assista todo de uma vez, assista de 2 vezes, de 3 vezes, mas ouça o que Deus tem para falar ao seu coração, tá bom? E eu quero dizer para vocês que a palavra que Deus me deu hoje, para mim trazer para todos vocês que já me assistem, você que vai me assistir pela primeira vez, foi Daniel 6 e o versículo 26. Hoje nós vamos falar de um homem temente e obediente a Deus. Então a palavra de Deus aqui no capítulo 6, versículo 26 diz: da minha parte farei um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu rei, os homens tremem e temem perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo para sempre, permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Irmão, irmãos, vocês todos que já me assistem, essa é a palavra de Deus. Porque Deus livrou Daniel dos leões, porque ele era obediente. Porque Deus fez com que aquele rei ali, ele temesse o Deus de Daniel, porque ele amava Daniel, porque Daniel era obediente. E ele disse, quando ele chegou ali naquela cova que chamou Daniel, ele disse, será se o teu Deus lhe livrou? E Daniel falou, que palavra? Ele disse, Deus achou inocência em mim, porque eu não tinha culpa nem diante de Deus, nem diante de ti, meu rei. Então ele era inocente em tudo. Então Deus livrou Daniel do poder dos leões. Os leões não teve poder de tocar em Daniel. Daniel teve uma noite de paz ali junto com os leões ferozes. Porque a obediência a Deus, ela traz isso, irmãos. A obediência, quando nós temos ao Senhor, ele faz isso por nós. As férias não te ferem. O mundo não te oprime, porque tu tem Deus poderoso. Os seus inimigos não te alcançam, porque tu tem Deus, porque tu é obediente a Deus, porque você, minha irmã, tem passado por essas lutas na obediência do Senhor. Não tema, porque o leão não vai ter poder sobre você. Mas em outra parte a palavra de Deus diz que quando aqueles inimigos de Daniel, aqueles acusadores de Daniel, foi jogado na cova dos leões. Eu sei que você sabe desta palavra, mas foi ela hoje que Deus mandou falar para muitos de vocês. Quando aqueles homens não chegou nem dentro da cova, porque aqueles leões eram ferozes, irmãos. Não chegou nem dentro da cova. A palavra de Deus diz que ele já estava embagaçado. Os leões já estrangularam eles todos. E a palavra de Deus diz que ele se levantou um contra Daniel. Eu creio que mas a família toda foi destruída. Foi todo mundo. Às vezes, por você paga. Algo que você não tem nada a ver, mas alguém da sua família fez, você paga. Às vezes a mãe está chorando, pagando pelo algo que o seu filho fez, que você não tem nada a ver. Então, faz e muitos pagam. É por isso, irmãos, que nós temos que estar em vigilância. Que nós venha ser um Daniel. Que nós venha ser uma pessoa que alguém olhe e veja e sinta amor por nós. Quando nós servos a Deus de verdade, você sabia que até aqueles que não são servos de Deus, eles te amam, porque eles vê Deus na sua vida. Aquele homem ali, aquele rei, ele amava Daniel pela obediência de Daniel, que quando ele foi jogar Daniel naquela cova, permitir, a palavra de Deus nos diz que ele nem dormiu à noite, de tão preocupado que ele ficou com Daniel, porque ele via que a vida de Daniel era diferente. A vida de Daniel não era como os demais. Então, como é que está a sua vida? Você está sendo Daniel? Alguém que não é crente está lhe vendo
e tá gostando do seu jeito, tá lhe amando, tá muitas das vezes lhe dizendo, me dê um abraço porque eu vejo você diferente, eu te amo porque eu vejo você diferente, eu gosto de você porque eu vejo você diferente, porque foi assim que aconteceu com Daniel. Então esta palavra você já sabe, que eu creio que quem lê a Bíblia sabe da história de Daniel, mas foi essa que Deus mandou levar hoje para todos vocês, porque tem alguém que às vezes a fúria dos seus inimigos está tão grande e você olha e pensa que vai ser destruído, mas você tem sido fiel a Deus, você tem orado a Deus, você tem clamado ao Senhor, você tem feito a obra de Deus. Então eu quero lhe dizer, não te preocupa que os leões não vão te atracar, o inimigo não vai ter poder sobre você, ele não vai tocar na sua vida. Deus permitiu este vento grande na sua vida, mas ele acalma este vento. Tenha fé, olhe para o céu e veja que o Deus de Daniel é contigo, minha irmã. Enxugue a lágrima dos seus olhos quando você ouvir esta oração, porque Deus vai entrar com providência e mudar a sua história, da sua casa, da sua família. Você, irmão, também que está passando por essa situação, jovem, que também serve a Deus, que está às vezes passando alguma situação, que o anjo do Senhor leve esta palavra, entregue para você e você assista e ouça e veja como é que está a sua vida. E eu quero lhe convidar agora para nós orar. Quero lhe convidar para nós levar Deus na oração. Apresente em primeiro lugar a sua vida. Apresente o seu lar, a sua família, todas as suas causas agora. A sua luta que está grande, apresente agora para Deus, porque eu estou aqui para ajudar vocês em oração. É por isso que eu oro no começo desta palavra e no final, porque eu quero lhe ajudar. Eu quero lhe ajudar, eu quero que o anjo do Senhor te alcance, eu quero que ele te cure, porque através de clamar, Deus vai lá e faça um milagre. Eu quero que ele te dê vitória. Eu quero que os leões não faça com você igual fez com Daniel. Não toque em você. Eu quero que os leões não te afraguem, não te destrua. Eu quero que os leões sejam seus companheiros. Aqueles que ele odeia, aqueles que querem ver o seu mal, possa ver o seu bem e eles reconhecer que Deus está na sua vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, diante da tua palavra, eu entrego nas tuas mãos minha vida agora, Senhor, e entrego, meu Senhor, esta oração, para tu me usar agora na tua presença, Deus, para tu levar esta palavra, Senhor, para aquela vida, aleluia, que está passando por momentos difíceis. Espírito de Deus, a aflição é muito grande, o desespero é grande, mas aquele que está contigo, de nada ele tem falta. Vai lá, Senhor, em cada lar nesta hora, eu entrego lá das tuas filhos, lá dos teus filhos nas tuas mãos, eu entrego, meu Senhor, aqueles que estão enfermos em tuas mãos, põe as mãos na cabeça deste povo, queimando este caroço, meu Pai, este tumor, meu Deus, queime agora, Senhor, repreenda este câncer, queima agora, vai lá, põe as tuas mãos, e o fogo do poder de Deus queime este câncer agora, em nome de Jesus Cristo, este problema na coluna, este problema no joelho, nos pés, este problema no quarto agora, passa as tuas mãos, queime todo o mal, da junta dos braços, do pescoço, da cabeça, dos órgãos, agora dos rins, meu Deus, vai lá, aquele que faz, meu Deus, mundial, põe as tuas mãos, queime este mal dos rins, aquele que seu rim está para perder o seu rim, tu tem poder de ir lá e restaurar, meu Deus, Pai, fortalece o sangue, leva a carne, entre, Senhor, com providência, fortalece as mentes agora, vai, meu Deus, repreendendo essas depressão, queime com fogo do poder de Deus, meu Deus, visite, meu Senhor, tuas filhas, teus filhos, os jovens, as crianças agora, entre com providência, dá na vitória, entre dentro dos lares, ouve o clamor da mãe que clama pelo seu filho, da esposa que clama pelo esposo, do esposo que clama pela esposa, dê a vitória ao teu povo, visite, meu Senhor, todos aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que estão na chácara, nas fazendas, aqueles que estão no seu trabalho, visite os empregados, os patrão, visite, Senhor da glória, aquele que vive de venda, que precisa que as portas se abrem, entre nos verdurão, nos mercados, nas lojas, com o Senhor, meu Deus, multiplicação de tudo. Visite esses ônibus que agora vai, os que vêm, esses ônibus que estão nas pistas, esses caminhoneiros, meu Pai, visite esses caminhão, esses carros, essas motos, põe o teu anjo nessas rodovias agora, meu Pai, eu entrego nas tuas mãos, livra dos acidentes, visita, Senhor, o que chora, enxuga dos olhos
nossas lágrimas. Dê a vitória, meu Pai, para o teu povo. Visita esses aviões, Senhor, quando eles saírem desse aeroporto. Põe as tuas mãos por baixo, livrando dos acidentes, levando eles aos seus destinos, Senhor, em paz. Essas embarcações das águas, meu Deus, tem alguém do outro lado, às vezes esperando um alimento, às vezes esperando um remédio que é transportado nessas águas. Entre com providência, Pai querido. Dê a vitória, meu Pai. Meu Deus, visite os hospitais agora. Visite, meu Senhor, cada um que está nesses hospitais, as crianças, os jovens, os idosos, meu Senhor, vai lá. Visite esses postos de saúde agora. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai. Visite, meu Senhor, essas cadeias de libertação para aquelas vidas, estas casas de recuperação. Vai lá, meu Pai, com a vitória, meu Deus, com a libertação. Visite esses colégios, professores, diretores, coordenadores, meu Pai. Cada vida que vai estudar, que entra nos colégios para estudar, seja a proteção dessas vidas. Oh, Espírito de Deus, visite esses policiais que trabalham em prova da humanidade, meu Deus. Dê a proteção, dê o livramento, Senhor. Estenda as tuas mãos agora, Pai, sobre este mundo que é tanta enfermidade, é tanta coisa, é tanto desespero. Mas isso tudo é a tua vinda que se aproxima. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia do teu povo. Visita os pastores que pregam a tua palavra. Visita todas as igrejas da face da terra. Visita, meu Senhor da glória. Pai querido, tuas filhas que oram, que não para de orar. Visita os jovens que te servem. As crianças da tua igreja. As crianças deste mundo, os jovens deste mundo. Visite agora, meu Pai, aquele que necessita. Aquele que precisa de uma ajuda espiritual, aquele que vai assistir, ouvir esta palavra e vai ver que é realmente tudo que o Espírito Santo falou é verdade, porque, Senhor, a tua vinda está tão próxima. Visite, meu Senhor da glória, Pai celestial, este presidente, visite a sua família, meu Deus, visite aqueles deputados, entre ali, meu Pai, muda a história ali, visite, meu Senhor, os governos, prefeitos, todas as autoridades da face da terra, eu entrego nas tuas mãos. Entre dentro de cada lá no meio das famílias, teus filhos que pregam a tua palavra nessa internet, eu entrego nas tuas mãos para tu abençoar e dar vitória. Aquele que tu mandou, que tem um chamado, porque quando tu manda, tu se responsabiliza. Em teu nome, Pai, nós te agradecemos, certa da vitória. Amém, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Que Deus possa abençoar todos vocês. Sou grata a Deus, irmão, por esse privilégio de eu estar junto contigo, que eu não conheço, com você que eu não conheço, com você, senhora, com você, criança, com você, jovem, com você, pastor, com você que eu não conheço, nem você me conhece, mas você está escrita ali naquele canal, que o Senhor possa abençoar. Transmita esta palavra para alguém que precisa assistir esta palavra. Passe para o seu vizinho, passe para os seus contatos, porque eu creio, eu prego, mas você tem poder e possibilidade de me ajudar a divulgar esta palavra. Que o Senhor te alcance e te dê vitória. Em nome de Jesus, tenha uma semana de bênção com o Senhor e receba todos o meu abraço e a santa e gloriosa paz do Senhor. Até segunda-feira nesse trabalho, se Deus quiser. Paz do Senhor para todos vocês e amém.